Ei, gente, tudo bem? Vamos fazer a revisão para a prova final? Então vamos ver aqui. Complete com as palavras adequadas, ok? Então, lugar onde colocamos as malas quando viajamos de carro. So, place where we put the suitcases when we travel by car. So, what part of the car? What part of the car is it? Porta-mala. Porta-mala ou porta-malas, ok? Porta-mala ou porta-malas. Viagem de navio, como se chama this trip that you take on a ship? It's called cruzeiro, ok? O material que demora mais para se decompor na natureza. So, the material that takes longer to decompose in nature, according to what we studied, right? Vidro, né? Nós temos o plástico, que demora 400 anos, a borracha, né? Os pneus, que demoram 600 anos, e o vidro, que demora até 4.000 anos, né? Água apropriada para o consumo humano. So, water that is appropriate for human consumption. Potável. Água potável. Potable water. Potável. I was going to write potable. Lugar onde nossas malas são inspecionadas no aeroporto. So, place where our suitcases are inspected at the airport. Alfândega. Alfândega. Nome do gás que destrói a camada de ozônio. So, name of the gas that destroys the ozone layer. Dióxido de carbono. É o pior problema ambiental no Brasil. It's the worst environmental problem in Brazil. Desmatamento. Desmatamento. Right? Deforestation. Ação de separar, segregar. So, the action of separating, segregating. Discriminar. Okay? So, notice that this is the vocab that I'm going to use, that you're going to see on the test, but it's going to be contextualized, okay? It's not necessarily going to show like that, but you should know what these words are. Now, número 2, qual é a opção correta? So, here I want to see if you know how to use, reviewing. We are reviewing the indefinite pronouns, ok? Então, os pronomes indefinidos. Então, tarará. So, you have tudo, toda, todos e todas. So, remember that tudo means everything, ok? E toda means every, and todos e todas. So, todo, todas e todas, it has to agree with the noun here, ok? Então, as manhãs, feminino, plural. Então, todas as manhãs eu faço exercício. So, every morning I exercise, ok? This is how you say I exercise. We use I do exercise, ok? Eu faço exercício. Letra B. Ela não tem tido, blá, 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 progresso com os exercícios. And then you have nenhum, alguma, algum, nenhuma. So, remember that nenhum the sentence has to be in the negative, which is the case here, okay? Ela não tem tido. So, she hasn't had any progress with the exercises. So, remember that in Portuguese you use the double negative, okay? Ela não tem tido nenhum progresso. Progresso, masculino singular. So, she hasn't had any progress with the exercise, ok? Ela não tem tido nenhum problema, nenhum progresso com os exercícios. Letra C. Você estudou, blá, 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 para a prova? Você estudou tudo, ok? Everything. Did you study everything for the test? If you wanted to use toda or todo, todos, you would have to have a noun afterwards, ok? Então, if I ask you, did you study all the texts for the test? Então, você estudou todos os textos, ok? Ou então, você estudou toda a matéria? Ela falou que não podia contar com alguém, algum, algo, ninguém. So, what you have to remember is ninguém is just used for people, okay? That means nobody.
So if you say nobody, either you're going to say, for example, nobody likes to be discriminated, né? Ninguém gosta de ser discriminado, okay? Or it can be used in a double negative, okay? I don't like, and in Portuguese you would say, I don't like nobody who is, okay? So I don't like anybody who is dishonest. Eu não gosto de ninguém que seja desonesto, okay? Algo means something, okay? So it's a pronoun, so it cannot be followed by a noun. If you use algo, you cannot use a noun afterwards, okay? So, for example, I have something to say. Eu tenho algo a dizer, okay? And ninguém is also a pronoun. It cannot be followed by a noun, okay? Algum is going to be followed by a noun, okay? And that means some. And alguém, that means somebody. So here you have three pronouns, okay? Alguém, algo, e ninguém. And algum is the only one that's going to be followed by a noun. So in this case, ela falou que não podia contar com, she said she couldn't count on nobody, ok? Ela falou que ela não podia contar com ninguém. Letra E. Eu não tenho, blá, 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 dúvida sobre esse caso. So here you have a noun, dúvida, that means doubt. I don't have any doubt about this case. Eu não tenho nenhuma dúvida, ok? So, duas negativas. Eu não tenho nenhuma dúvida. So, here you have to understand the meaning of the sentence, okay, guys? So, just pay attention to the context. You cannot use ninguém because you have a noun. So, when you have a noun, you can exclude nada, algo e ninguém. Algo means something e nada means nothing, ok? Vocês compraram, blá, 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 os ingredientes para a feijoada? So here you have a noun, os ingredientes. So you can eliminate tudo, ok? Because tudo means everything, so you can't use that. Os ingredientes, masculino plural, todos, ok? Did you buy all the ingredients for the feijoada? Você tem, blá, 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 pergunta. So pergunta is a noun, singular, feminino. Você tem alguma pergunta. And remember that this question in Portuguese is going to be in the singular, right? Do you have any questions? Em português, você tem alguma pergunta? It couldn't be algo because you have a noun, okay? It can't be algumas because alguma is singular, okay? And it can't be nenhuma because nenhuma has to be in the negative, okay? Número 1. Oh my God, we went from número 2 to número 1 again. Oh, meu Deus, não. 3. Diga o que seus pais permitiam ou não permitiam que você fizesse quando você era criança. So say what your parents allowed or did not allow that you do when you were a child. So you're going to say, my parents allowed me to do this, okay? Now, remember that this is what I am looking for here is for you to pay attention to the construction in Portuguese, okay? So how are we going to structure this? It's just a rule. The first verb, permitir, is in the imperfeito. So the main verb has to be in the imperfect infinitive. So pay attention to the question, okay? O que os seus pais permitiam que você fizesse? So all these verbs in parentheses here that are in the infinitive, you have to use the imperfect subjunctive, okay? So please pay attention to the example, because I give you an example so that you know what you have to do. Então, olha só. Meus pais não permitiam que eu, so notice the structure, que você fizesse. So you have to say that I, ok? Então, meus pais não permitiam que eu comesse. So how do you form the imperfect subjunctive?
you are going to remove the ram from the third person plural, okay? In the past, in the simple past. Então, eu comi, você comeu, nós comemos, eles comeram. So you take out the ram and you're going to add si, okay? Que eu comeci chocolates, chocolate, todos os dias. So notice, guys, that you remove the ram. So you have come, and then you add the ending, okay? This is going to make a difference according to the vowel. So, dormir na casa dos meus amigos. Eles permitiam que... So, each one of you is going to have a different answer for this, okay? Because it's whatever your parents allowed you to do. Eles permitiam que eu... So, dormirão. Take out the ram. So, you have dormir. And then you add the s, the ending. Que eu dormisse na casa de amigos. Assistir a filmes violentos. Eles não permitiam que eu assistisse. So you have assistiram, take out the ram, assisti-se a filmes violentos. Letra D. Falar com a boca cheia. Speak with your mouth full. Eles não permitiam que eu... And then you have falaram. Take out the ram, falar, and then add the ending. Falasse com a boca cheia. Desrespeitar os mais velhos. Eles não permitiam... Eles não permitiam que eu desrespeitaram, ok? Desrespeitar-se os mais velhos. Ir para a escola de ônibus. Eles permitiam que eu... now the verb ir. What's the past tense of ir? Eu fui, você foi, nós fomos, eles foram. So take out the ram and then you have for. And then you add the C, ok? Eles permitiam que eu fosse para a escola de ônibus. Qual é a palavra correta? Desde que, a menos que, caso e embora. Então, desde que, as long as. A menos que, unless. Caso, in case, e embora, although. So, here, guys, you can use any of them, so you must look at the context, ok? Eu vou levar meu telefone, blá, 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 eu tenho emergência. Então, I'm going to take my phone in case I have an emergency. Caso eu tenha uma emergência. Você pode usar meu carro. You can use my car as long as you don't drink. Desde que você não beba. Eu não gosto dele, eu respeito sua opinião. Embora, so although I don't like him, I respect his opinion. Embora eu não goste dele, eu respeito sua opinião. Now, guys, what you have to remember is that after you use these conjunctions, you must use the present subjunctive, okay? The verb has to be in the subjunctive, okay? Desde que você não beba, okay? Now, if I use this here, for example, você poderia usar o meu carro. If you have poderia, then it would be desde que você não bebesse, okay? So you always have to pay attention if the verb tenses are agreeing, okay? Ele não poderá viajar, so he won't be able to travel unless his passport is valid, okay? A menos que seu passaporte esteja válido. Forma correta do verbo. So here is what you have to remember, the two types of conditional, okay? If I have money, I will travel. If I had money, I would travel. Então, em português.
So you have to look at the verb se o Estado tiver dinheiro suficiente. So the governor, and then you have the verb to approve the construction of new schools if the state has enough money. So tiver is in the future subjunctive, so you must use what? Futuro simples, ok? O governo aprovará a construção de novas escolas se o Estado tiver dinheiro suficiente. Se ela viajar, futuro do subjuntivo, ela visitará, simple future, o Cristo Redentor. If she travels to Brazil, she will visit Christ the Redeemer. Eu, blá blá blá, se eu tivesse dinheiro. Então, I, a house, if I had money, tivesse. So every time you have the imperfect subjunctive, you have to use the futuro do pretérito, the ia endings, ok? Ia, íamos, iam. Compraria, compraria, compraríamos, comprariam. So guys, this is just a rule, okay? You just have to observe the rule. Se o transporte público, blá blá blá, melhor, as pessoas usarão menos o carro. So people will use the car less. So if the public transport were better, então se o transporte público fosse. So this is an real situation in the present, okay? The verb to be. If it were better, people, desculpe. If the public transportation is better, people will use the car less, ok? Então, se o transporte público for melhor, as pessoas usarão. So, what you have to look at the verb in the main clause to decide what the verb in the dependent clause will be, ok? As mulheres receberiam, so look at the ending, iam. So that means the other verb is going to be in the imperfect subjunctive, okay? The S's, okay? As mulheres receberiam o mesmo salário que os homens se elas não fossem discriminadas. So, women would receive the same salary as men if they were not discriminated. Elas, blá blá blá, muito se elas quiserem, if they want good grades. Remember that boas notas is not good notes, okay, guys? It's good grades. So, they will have to study a lot if they want good grades. Então, elas terão de estudar muito se elas quiserem boas notas. Se as pessoas forem educadas, futuro do subjuntivo, so that means the other verb is going to be in the simple future. Se as pessoas forem educadas sobre os problemas que o lixo causa ao planeta, elas reciclarão mais. So, if people are educated about the problems that trash causes the planet, they will recycle more. Nós iríamos de primeira classe se dinheiro. So we would go in first class if we had money, ok? Então, se nós tivéssemos. So, íamos, se nós, you have to use the imperfect. Eles irão comigo, futuro. So you have to use the future subjunctive. They will go to the doctor with me if they have time, ok? Se eles tiverem tempo. So when we have time, we will clean the house. Quando tivermos tempo, futuro do subjuntivo, futuro simples. Nós limparemos a casa. Blá blá blá, como voluntário quando eu terminar a faculdade. So, when I finish college, so I will work as a volunteer when I graduate, when I finish college. Eu trabalharei como voluntário quando eu terminar a faculdade. Tararará, você não chegará a tempo para a aula. You won't arrive in time for class. Então, se você não for rápido, ok? If you're not fast, you won't arrive in time. Ótimo, agora aqui. Complete com a forma correta do particípio passado dos verbos em parênteses. So remember that the past participle is that third column of the verb in English. For example, break, broke, broken. Okay, so that's the past participle. And we use the past participle. These three columns of the verbs are the verb forms that you use to construct verb tenses in English, okay?
So the past participle can be used as an adjective with the verb to be. For example, the window is broken, okay? And it can be the result of an action, like somebody closed the window, so the window is closed, okay? The bank is closed. Or it can be used to form the passive voice, okay? For example, they wrote the papers on Shakespeare wrote his plays in the 16th century. So the plays were written in the 16th century, okay? And it can be used to form the past, the present perfect and the past perfect, okay? I have studied a lot. We haven't seen her, okay? So what you have to remember in Portuguese is with the verb estar and the verb ser, the past participle is going to agree with the subject, okay? That you are describing, or the noun that it's describing. A professora entrou na sala e viu que os alunos estavam todos. So the teacher entered the class and saw that all students were seated. Então, sentar. So the past participle of regular verbs, it's always AR verbs, ado. So, todos os alunos estavam sentados. It has to agree with alunos because we are using the verb estar. So this is what you have to remember. With the verb ter, the past participle never changes. With the verb ser and estar, the participle we will agree with the noun. As pessoas estavam, so people were quiet because they were worried. Então, as pessoas estavam caladas. So, as pessoas, feminino singular, you have the verb estar. Então, as pessoas estavam caladas porque elas estavam preocupadas. Preocupadas. Minha professora é uma pessoa de cabeça. My professor, my teacher is a person with an open mind, okay? De cabeça. So here you have to remember that the verb abrir is irregular, okay? Então, aberta. Então, cabeça, feminino singular, cabeça aberta. E o verbo ser. Meu português escrito. My written Portuguese, ok? Meu português, o verbo escrever também é irregular, ok? Escrito. Meu português, masculino, singular. Eles estão decididos a viajar para a Europa em julho. So they are decided to travel to Europe in July. O que essas pessoas têm feito ultimamente? So pay attention to the question, please, okay? Because I am telling you what verb tense you have to use. What have these people done lately? So you're going to use the infinitive and you're going to have to use this verb tense here, okay? Então, o pretérito perfeito composto, okay? The present perfect. Então, Maria tem, so it's always the verb ter, and the other verb, the main verb in the past participle. Maria tem o verbo estudar, so it's a regular verb, so the past participle, estudado. Maria tem estudado muito, e o verbo dormir, dormido, pouco. Os verbos, the verbs in ER and IR, the past participle is ido, ok? Meus pais têm, acento circunflexo no é, because it's plural, tem o verbo ter, so it's an ER verb, so you remove the mark of the infinitive and add the ending, ido, ok? Meus pais têm tido pouco tempo para viajar. They have had little time to travel. Para viajar. Eu escrever trabalhos finais. Eu
tenho escrito. The verb escrever is irregular. Eu tenho escrito trabalhos finais. I have written final papers, okay? Guys, remember what I said when we were doing the previous exercise. With the verb ter, the past participle never changes, okay? You don't have to worry about the past participle. Eu e meus amigos fazer academia todos os dias. So, my friends and I work out every day. Então, nós, you can reduce that to a pronoun. That's the good thing about the pronoun, right? Nós temos feito, o verbo fazer, ok? Nós temos feito academia todos os dias. O verbo fazer é irregular também. Nossa professora, let's use the pronoun, ela. Ela não tem ido, por causa do Covid, né? Ela não tem ido ao cinema, ela não tem ido. Então, o verbo ir, what happens? You remove the mark of the infinitive and then you have nothing, right? So you're just going to add the ending, ok? Ela não tem ido. Ela não tem ido ao cinema. Mas ela tem trabalhado muito. Use o pretérito perfeito, mais que perfeito, para indicar qual ação aconteceu primeiro e qual aconteceu depois. So use the em português pretérito mais que perfeito, in English past perfect, to indicate what action happened first and which action happened later, ok? Por exemplo, primeira ação, so this is the first action. Meus pais saíram. My parents left. Segunda ação, second action. I arrived home. Eu cheguei em casa. So what I want you to do is, you're going to put these two sentences together, and in order to put them together and still tell me which action happened first, you're going to use the past participle, okay? So the action that happened first, the action that's more remote in the past, is going to be in the past participle, in the past perfect, okay? And in português, pretérito mais que perfeito. Então, when I arrived home, my parents had already left. So that's the first action, okay? They left and then I arrived. So when I arrived home, my parents had already left. Quando eu cheguei em casa, meus pais já tinham saído. Primeira ação, eu abri meu livro. Segunda ação, a Vanessa começou a aula. Então, quando a Vanessa começou a aula, eu já tinha aberto meu livro, ok? So, the action that's more remote, that's the action that happened first, right? Então, quando a Vanessa começou a aula, eu já tinha, o já means already, right? Eu já tinha aberto meu livro. Okay? Remember that the verb abrir is irregular, right? And with the verb ter, the participle never changes, okay? Eu já tinha aberto. So this past perfect, like had, is going, in Portuguese, is going to be tinha, tínhamos, tinham. And then the past participle. Primeira ação, ela construiu uma carreira de sucesso. Segunda ação, Beyoncé se casou com Jay-Z. Então, quando Beyoncé se casou com Jay-Z, ela, so she had already built a career of successful career. Ela já tinha o verbo construir, construído, acento agudo, construído uma carreira de sucesso.
So that is the first thing, okay? First she built a career of success, then she married. So when she married, she had already built a career of success. Nós aprendemos muita coisa sobre a cultura brasileira e nós viajamos para o Brasil. So first you learned and then you traveled. So when we traveled, we had already learned, ok? Então, quando nós viajamos para o Brasil, we had already learned a lot. Nós já, acento agudo no A, tínhamos, acento agudo no I, nós já tínhamos o verbo aprender, aprendido. Nós já tínhamos aprendido muitas coisas sobre o Brasil. Muitas coisas sobre o Brasil. Ele comprou um carro, ele se formou. So, he bought a car and he graduated. So, when he graduated, he had already bought a car. Então, quando ele se formou, ele já tinha comprado um carro. Ele já tinha o verbo comprar, regular, comprado um carro. Número 9. Coloque as frases abaixo na voz passiva. I didn't even see if the numbers were correct. Um homem assassinou o presidente Kennedy. So, a man assassinated President Kennedy. So, President Kennedy was assassinated by a man. Então, o presidente Kennedy foi assassinado por, né, by, it's the preposition por homem. A tempestade destruiu a cidade. So the storm destroyed the city. So the city was destroyed by. And guys, remember that here the past participle is going to agree with the noun. Why? Because you are using the verb to be in the passive voice, okay? You just don't have to worry about the past participle with the verb ter. With the verb ser and the verb estar, you must agree the past participle with the noun. A tempestade destruiu a cidade. Então, the city was destroyed. Então, a cidade, feminino singular, was destruída. Porque cidade é feminino singular. And then you have por a tempestade. Can you leave por a? What happens when you have the preposition por and the article a? You're going to say pela tempestade. J.K. Rowling escreveu Harry Potter. Então, Harry Potter foi escrito, the verb escrever is irregular, foi escrito por J. So you see here, you just leave the preposition because there is no article before the noun, okay? Por J.K. Rowling. A Vanessa fez as nossas provas. So, Vanessa made our tests. Então, as nossas provas. So now the subject is feminine plural. The verb has to be in the plural. Foram, and now the verb fazer, which is irregular, has to agree with as nossas provas, feminino plural. As nossas provas foram feitas. And now you have the article a. So you're not going to say por, you're going to say what? Pela Vanessa. Responda em forma de parágrafo, ok? So this you already know, so let's just review this really quickly, ok? Então, como você se chama e
de onde você é e quantos anos você tem e o que você estuda na UT. Ok, so eu me chamo blá 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 e so you combine the two questions, ok? E eu sou de blá blá blá. You say where you're from, ok? Quantos anos você tem? Então, eu tenho, and then you say the number, tarana, anos, e eu estudo blá 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 na UT. And then you go and delete the questions, right? Parágrafo, and this here too. Há quanto tempo você estuda português na UT? Então, follow the question, okay, guys? Há quanto tempo você estuda português na UT? So, how long have you studied Portuguese at UT? Então, eu estudo, it's in the present. Eu estudo português na UT há 2 anos. Ou 4 semestres, ok? Notice that you don't use the present perfect here, okay? Like in English, you would say, I have studied Portuguese for 2 years. Em português, não, okay? When you want to express the duration of a period, you're going to use the verb haver, okay? Or you can use, colloquially speaking, you can use tem, ok? Eu estudo português na UT tem 2 anos. Ou então, tem 2 anos que eu estudo português na UT. In this case, you don't conjugate the verb ter because it is substituting for the verb haver, ok? Então, eu estudo português na UT há 2 anos. Meus professores, so here you have to decide. If you have had male professors and female professors, you're going to say meus professores. If you had just female professors, minhas professoras. If you just had me, minha professora foi, ok? Então, minha professora, so you pick what you want, ok? Minha professora foi blá 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 blá, blá 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 blá. And then, você aprendeu muitas coisas sobre o Brasil? So remember that you're not going to say yes or no because you are creating a paragraph. O verbo aprender, to learn, in the past tense, eu aprendi. I learned many things. Eu aprendi muitas coisas sobre o Brasil. Por exemplo, a capital, qual é a capital do Brasil? So, what's the capital of Brazil? A capital do Brasil é Brasília. Acento agudo no I, Brasília. Qual é a maior cidade? Mas a maior cidade, but the largest city, mas a maior cidade é São Paulo. Em quantas regiões o Brasil é dividido? Qual é a região mais rica? So, combine whenever you can, ok? Então, o Brasil é dividido em 5 regiões. 5 regiões. E qual é a região mais rica? E a região mais rica é a Sudeste, é a região Sudeste, ok? Qual é a festa popular mais importante para os brasileiros? O Brasil todo comemora essa data ou só algumas partes do país? Então, a festa mais importante, a festa popular mais importante para os brasileiros é, verbo, o carnaval. E o Brasil todo, so the whole country celebrates this party, ok? E o Brasil todo comemora
comemora essa data. A sociedade brasileira é justa ou não? Há muita discrepância entre o rico e o pobre? Há problemas de corrupção? Então, a sociedade brasileira não é justa. Não é justa. E há muita discrepância. Há muita discrepância entre o rico e o pobre. E também há muita corrupção. Também há problemas com corrupção. Problemas com corrupção. Então aqui você pode apagar isso tudo. Você recomendaria que outros alunos estudassem português? Por quê? And then I give you some options here, ok? Então, eu recomendaria que outros alunos estudassem português porque o curso não é muito difícil e é divertido. O curso estimula os alunos intelectualmente e os filmes brasileiros, as atividades culturais e as músicas são interessantes. Os professores são organizados e experientes. A melhor parte do curso, na minha opinião, foram os meus colegas e os filmes ou qualquer outra coisa assim, ok? Something else like this, ok? Então, eu recomendaria que outros alunos estudassem. Why do you have estudassem? Because this verb is in the imperfeito, ok? I would recommend other students studied, ok? Eu recomendaria que outros alunos estudassem português. Porque o curso não é difícil, não é muito difícil, só um pouquinho, né? Não é muito difícil e é divertido. We have fun, don't we? E é divertido. O curso, so the course is also, right? O curso também estimula os alunos intelectualmente. Os filmes brasileiros, as atividades culturais, os filmes brasileiros, as atividades culturais e as músicas são muito interessantes. E as músicas são interessantes. Os professores são organizados e experientes. Os professores são, if you want to use in the feminine, as professoras, ou in the singular, a professora é. Os professores são organizados e experientes.
a melhor parte do curso, na minha opinião, né? In my opinion, na minha opinião, vírgula. A melhor parte do curso, foram os filmes. And then you can list whatever you want, ok? Então tá, gente. Obrigada e até a próxima.